Olá, Isa Minatel aqui, esse é o nosso Chá Comigo. Chazinho pronto aí? Chá Comigo, gente, que eu leio pra você. Vamos junto? Se você estiver na correria, tudo bem, não precisa nem fazer o chazinho. Ou às vezes você tá na correria com o chazinho, se você for que nem eu, né? Eu ponho na garrafinha e ó, saio com o chazinho. Mas não tem problema não. Acompanha aí, pode ser só ouvindo. A gente tá lendo O Que Sobra, do Príncipe Harry. Esse é o vídeo 14 dessa série. E essa é a leitura da parte 1, capítulo 30 do livro. Vamos junto. Semanas mais tarde, de volta a Eton, eu atravessava um par de portas azuis num tom muito semelhante ao azul da saia de Gangan. Ela teria gostado dessas portas, pensei. Eram as portas da sala de TV, um dos meus santuários. Quase todos os dias, logo depois do almoço, meus colegas e eu íamos à sala de TV assistir a um pouco de Neighbours, ou talvez Home and Away, antes da prática esportiva. Mas nesse dia, em setembro de 2001, a sala estava lotada e não era Neighbours que passava, era o noticiário. E o noticiário era um pesadelo. Edifícios pegando fogo? Oh, nossa, onde é isso? Nova York. Tentei enxergar a tela em meio aos rapazes que se acotovelavam na sala. Perguntei ao garoto à minha direita o que estava acontecendo. Ele disse que os Estados Unidos estavam sendo atacados. Terroristas haviam colidido aviões contra as Torres Gêmeas em Nova York. As pessoas estavam pulando do alto de prédios com meio quilômetro de altura. Cada vez mais meninos entravam e ficavam por lá, mordendo os lábios, roendo as unhas, puxando as orelhas, em silêncio perplexo, numa confusão juvenil. Observamos o único mundo que algum dia conhecêramos desaparecer entre nuvens de fumaça tóxica. É a Terceira Guerra Mundial, alguém murmurou. Alguém pôs um calço nas portas azuis para mantê-las abertas. Não parava de chegar meninos. Ninguém dava um pio. Quanto caos, quanta dor. O que pode ser feito? O que podemos fazer? O que será exigido de nós? Dias depois, completei 17 anos. Ai, gente, essa lembrança do 11 de setembro, né, me faz refletir muito, muito, muito. Eu também completei 17 anos nesse ano, né? Ele fez em setembro mesmo, logo depois, eu tinha feito em abril. E eu me lembro exatamente onde eu estava no colégio também, né, como ele. Quando isso foi falado, a princípio eu achei que era mentira, claro, bagunça, imagina, que loucura, aviões nas torres, né, em Nova York. E depois eu percebi que era real e foi muito desesperador, né, muito triste. Onde você estava no 11 de setembro, quando você ficou sabendo? Você se lembra? Geralmente, quando tem fatos muito marcantes assim, a gente se lembra. Coloca aqui nos comentários se você se lembra. É muito triste isso. Isso que se chama trauma, né? A emoção é a cola da memória. Então, uma forte emoção faz a gente se lembrar onde a gente estava, o que aconteceu, né? É por isso que a gente precisa ficar atento com as emoções, né? Com as nossas crianças. Capítulo 31. Muitas vezes, assim que acordava, eu dizia a mim mesmo, talvez seja hoje. Depois do café da manhã dizia, talvez seja hoje de manhã que ela vai aparecer. Após o almoço dizia, talvez seja hoje à tarde que ela vai aparecer. Gente, você acredita nisso? Menino com 17 anos, tempão, anos depois já da morte da mãe, pensando que talvez ela pudesse estar escondida e pudesse aparecer. Você entende o peso de não processar o luto, de não ter com quem conversar, de não poder ouvir, falar, sentir, chorar? Você percebe que loucura? Fazia 4 anos, afinal. Certamente a essa altura já se estabelecera, construir uma nova vida, uma nova identidade. Talvez finalmente apareça hoje, dê uma entrevista coletiva, deixe o mundo em choque. Depois de responder as perguntas gritadas pelos perplexos repórteres, ela se inclinaria para o microfone. William, Harry, se podem me ouvir, venham até mim. À noite eu tinha os sonhos mais elaborados. Eram essencialmente o mesmo sonho, embora os cenários e trajes fossem ligeiramente diferentes. Às vezes mamãe orquestrava uma volta triunfal. Em outras eu simplesmente trombava com ela em algum lugar. Uma esquina, uma loja, ela sempre usava um disfarce. Uma grande peruca loira. Ou grandes óculos escuros. E mesmo assim eu sempre a reconhecia. Eu me aproximava, sussurrava, mãe, é você? Antes que ela pudesse responder, antes que eu pudesse descobrir por onde andara, por que não voltara, despertava de repente. Então olhava em torno do quarto, sentindo a decepção arrasadora. Apenas um sonho. Outra vez. Mas então dizia a mim mesmo, talvez signifique. Será que é hoje?
Eu era como esses fanáticos religiosos que acreditam que o mundo vai acabar nessa ou naquela data. E quando a data passa sem que nada aconteça, a fé dessas pessoas permanece inabalada. Devo ter interpretado mal os sinais ou o calendário. Imagino que no fundo eu soubesse a verdade. A ilusão de que a mamãe estava se escondendo, preparando seu regresso, nunca era tão real que pudesse apagar completamente a realidade, mas apagava o suficiente para eu conseguir postergar a maior parte do pesar. Eu ainda não entrara em luto, ainda não chorara, exceto uma vez em seu túmulo, ainda não processara a dura verdade. Parte do meu cérebro sabia, mas outra parte permanecia completamente isolada, e a divisão entre as duas mantinha o parlamento da minha consciência dividido, polarizado, paralisado, exatamente do jeito que eu queria. Aí, minha gente, eu te digo, parte do cérebro paralisado para não ter que processar a verdade da morte, da perda, da dor, do luto, do sofrimento. Isso impacta no desempenho escolar? Talvez, né? Isa, mas o outro filho foi bem. Cada um processa o seu sofrimento de um jeito. Cada um vive a mesma história de maneiras muito distintas. Você tem histórias diferentes aí, vividas na sua vida por talvez você e seu irmão, você e sua irmã, e vocês processaram completamente diferente coisas parecidas, coisas iguais? Às vezes coisas que alavancam a vida de um, acabam com a vida do outro. Até por causa dos temperamentos, né? Gente, é muito interessante. Às vezes tinha uma conversa dura comigo mesmo. Todo mundo parece achar que a mamãe morreu, ponto. Então talvez seja a hora de você também aceitar. Mas daí pensava, quando tiver uma prova, acredito. Se tiver uma prova sólida, pensava, poderia sofrer e chorar como deveria e seguir em frente. Capítulo 32. Não lembro como conseguimos a erva. Foi um dos meus amigos, imagino. Ou talvez alguns deles. Sempre que tínhamos alguma, nos apossávamos de um banheirinho onde formávamos uma fila surpreendentemente planejada, organizada. O fumante se sentava no vaso ao lado da janela. O segundo menino se apoiava na pia. O terceiro e o quarto ficavam sentados na banheira vazia, as pernas para fora, cada um esperando sua vez. A pessoa dava um trago, soprava fumaça pela janela e ia para o posto seguinte, numa rotação em sentido horário até o baseado acabar. Então íamos todos para o quarto de alguém e ríamos sem parar de 1 ou 2 episódios de uma série nova, Family Guy. Sentia uma afinidade inexplicável com Steve, profeta sem honra. Eu sabia que era um mau comportamento, sabia que era errado. Meus amigos também. Falávamos bastante disso enquanto estávamos chapados, da burrice que era desperdiçar uma educação em Eton. Uma vez, chegamos a fazer um pacto. No começo da temporada de provas, chamada de julgamentos, juramos parar na marra até a última prova. Mas, na noite seguinte, deitado na cama, ouvi meus amigos no corredor gargalhando, cochichando, indo ao banheiro. Caramba, eles já estão quebrando o pacto. Eu levantei da cama, fui com eles. Enquanto a linha de montagem se punha em marcha, da banheira para o vaso passando pela pia, e a maconha começava a fazer efeito, balançávamos a cabeça. Que idiotas nós fomos, nos achando capazes de mudar. Passa o baseado, cara. Uma noite, sentado com as pernas abertas sobre o vaso, dei um longo trago e olhei para a lua, depois para o terreno da escola. Vi vários policiais do Vale do Tâmisa, andando de um lado para outro. Estavam ali por causa de mim e de Willie, os 2 príncipes, mas não me davam uma sensação de segurança. Eu me sentia enjaulado. Depois deles, no entanto, era onde havia segurança. Tudo era pacato e silencioso lá fora. Pensei, que beleza! Tanta paz no mundo em geral, para alguns, para quem tem a liberdade de procurá-la. Foi então que vi alguma coisa atravessar a quadra. Parou debaixo de um dos postes de luz laranja. Eu também parei e me debrucei para fora da janela. Uma raposa me encarando. Olha, que ras? Nada. Sussurrei para a raposa. Oi, amiga. Como é que vai? Do que é que você está falando, Ras? Nada, nada. Talvez tenha sido a maconha. Sem dúvida foi a maconha. Mas senti uma afinidade cortante e forte com a raposa. Senti uma conexão maior com a raposa
do que com os garotos do banheiro, os outros garotos de Eton, e até com os Windsor no castelo ao longe. Na verdade, aquela raposinha, assim como o leopardo em Botsuana, me parecia uma mensageira, enviada de outro mundo, ou talvez do futuro. Se ao menos eu soubesse quem a havia mandado e qual era a mensagem. Capítulo 33. Só vou dar uma dica. Guarda a história da raposa vermelha. Sempre que chegava da escola, eu me escondia. Eu me escondia no quarto das crianças, no andar de cima. Me escondia em meus videogames novos, jogava Halo o tempo todo contra um adolescente nos Estados Unidos que se intitulava Profeta e me conhecia como Bilan Bass. Me escondia no porão de Highgrove, geralmente com Willy. A gente o chamava de Clube H. Muitos supunham que H fosse de Harry, mas na verdade era de Highgrove. O porão servira de abrigo antiaéreo no passado. Para chegar às suas profundezas, você passava por uma pesada porta branca no térreo. Então descia por uma escadaria de pedra, tateava seu caminho por um piso de pedra úmida, descia mais 3 escadas, caminhava por um longo corredor úmido com teto abobadado, baixo, passava por diversas adegas onde Camila guardava suas garrafas mais finas, passava por um freezer e depósitos abarrotados de pinturas, equipamento de polo e presentes absurdos de governantes e potentados estrangeiros. Ninguém os queria, mas não podiam ser representeados nem doados, muito menos jogados fora. Assim, eram cuidadosamente catalogados e guardados em segurança. Depois desse último depósito havia portas verdes duplas com pequenos puxadores de latão, e do outro lado delas ficava o Clube H. O lugar não tinha janelas, mas as paredes de tijolo, pintadas de branco, atenuavam a sensação de claustrofobia. Além disso, decoramos o espaço com belas peças de várias residências reais. Um tapete persa, sofás marroquinos vermelhos, uma mesa de madeira, um jogo eletrônico de dardos. Também instalamos um enorme estéreo. O som não era lá essas coisas, mas era alto. Em um canto ficava um carrinho de bebidas, bem suprido, graças a empréstimos criativos, de modo que sempre pairava no ambiente um leve aroma de cerveja e outras bebidas. Mas, graças a uma grande entrada de ventilação, que funcionava perfeitamente, também havia sempre um aroma de flores. O ar fresco dos jardins de papai, com seus toques de lavanda e madressilva, era bombeado constantemente. Willy e eu iniciávamos um fim de semana típico, entrando disfarçadamente em um pub nas proximidades, onde tomávamos umas e outras, algumas canecas de Snake Bite, depois reuníamos um grupo de amigos e os levávamos ao Clube H. Nunca estávamos em mais de 15, embora de algum modo nunca houvesse menos de 15. Seus nomes voltam flutuando até mim: Badger, Casper, Misha, Lizzie, Skip, Emma, Rose, Olivia, Chimp, Hell. Todo mundo se dava bem, e às vezes um pouco bem demais. Havia um bocado de amassos inocentes, que se faziam acompanhar de não tão inocentes drinks. Cuba Libre ou vodka, em geral um copo grande, tudo prodigamente batizado com Red Bull. Era comum ficarmos meio bêbados e às vezes travados. E, no entanto, nunca aconteceu de alguém usar ou levar drogas ali. Nossos guarda-costas estavam sempre por perto, mantendo-nos na rédea curta. Mas era mais do que isso. Tínhamos noção dos limites. O Clube H era um esconderijo perfeito para adolescentes, mas particularmente para esse que vos falo. Quando eu queria paz, era no Clube H que a encontrava. Quando queria sair da linha, o Clube H era o local mais seguro para aprontar. Quando queria solidão, o que poderia ser melhor do que um abrigo antiaéreo em meio à paisagem rural britânica, o Willy se sentia da mesma forma. Muitas vezes achei que parecia mais em paz ali embaixo do que em qualquer outro lugar do mundo. E era um alívio, acho, estar em um lugar em que não sentisse a necessidade de fingir que eu era um estranho. Quando estávamos apenas nós dois, jogávamos, escutávamos música, conversávamos, ao som de Bob Marley, Fatboy Slim, DJ Sakin, Yomanda bombando ao fundo. O Willy às vezes tentava falar sobre mamãe. O Clube H parecia ser um local suficientemente seguro para tocar no assunto tabu. Só tinha um problema: eu não queria. Sempre que estávamos juntos, eu mudava de assunto. Ele ficava frustrado
e eu ignorava sua frustração. É mais provável que nem me desse conta. Eu não era tão obtuso, tão emocionalmente inacessível por opção. Simplesmente estava além da minha capacidade. Eu estava longe de estar pronto. Um tema sempre seguro era como seria maravilhoso sentir-se invisível. Conversávamos longamente sobre a glória, o luxo da privacidade, de passar 1 ou 2 horas longe dos olhares sequiosos da imprensa. Nosso autêntico paraíso, dizíamos, onde essa turma nunca nos encontraria. Até que encontrou. No finalzinho de 2001, Marco me visitou em Eton. Combinamos de almoçar em um café no coração da cidade, o que considerei uma ótima pedida. Além de uma desculpa para cabular aula, ficar longe da escola. Eu era só risos. Mas nada disso. Com expressão carrancuda, Marco explicou que a ocasião nada tinha de festivo. Qual o problema, Marco? Pediram que eu descobrisse a verdade, Harry. Sobre o quê? Suspeitei que se referisse à minha recente perda da virgindade. Um episódio nada glorioso, com uma mulher mais velha. Ela gostava de cavalos, bastante, e me tratou como se eu fosse um jovem garanhão. Uma rápida cavalgada, depois do que deu um tapa em meu lombo e me mandou pastar. Dentre um monte de coisas que estavam erradas com isso, aconteceu em um campo relvado, atrás de um pub lotado. Obviamente alguém nos vira. A verdade, Marco? Se você está ou não usando drogas, Harry. Como é? Ao que parecia, a editora do maior tabloide britânico ligara recentemente para o escritório do meu pai, afirmando ter provas de que eu usava drogas em vários locais, incluindo o Clube H, e também no barracão das bicicletas atrás de um pub. Não o pub onde eu perdera a virgindade. O escritório do meu pai despachou Marco imediatamente para uma reunião clandestina com um assistente da editora em um sórdido quarto de hotel, e a pessoa explicou sobre a matéria do tabloide. Agora Marco a explicava para mim. Ele perguntou se era verdade. Mentira, falei. Tudo mentira. Ele repassou as evidências fornecidas pela editora, item por item. Refutei cada uma. Neguei. Os fatos básicos, os detalhes, estava tudo errado. Então questionei Marco. Quem diabos é essa mulher? Uma cobra repugnante, constatei. Todo mundo que a conhecia estava plenamente de acordo que não passava de uma pústula infectada no traseiro da humanidade, além de deixar muito a desejar como jornalista. Mas nada disso importava, pois conseguira se arranjar numa posição de grande poder e ultimamente vinha concentrando todo esse poder em mim. Estava à caça do reserva, abertamente, e não pediria licença para ninguém. Não se deteria enquanto não visse minhas bolas pregadas na parede de sua sala. Fiquei perdido. Por fazer o que todo adolescente faz, Marco? Não, meu rapaz, não. Na cabeça dessa mulher, disse Marco, eu era um viciado. Como é? E de um jeito ou de outro, disse Marco, a matéria que ela publicaria era essa. Dei uma sugestão sobre o que a editora podia fazer com a matéria. Falei para Marco voltar lá, dizer a ela que estava completamente equivocada. Ele prometeu ir. Dias depois me ligou, afirmando ter feito como instruído. Mas a mulher não acreditou nele e agora jurava que iria atrás não só de mim, como também de Marco. Papai certamente vai fazer alguma coisa para impedir, eu disse. Um longo silêncio. Não, disse Marco. O escritório do papai se decidira por uma abordagem diferente. Em vez de dizer para ela parar com a perseguição, o palácio optou por cooperar. Uma jogada totalmente Neville Chamberlain. Teria Marco me explicado o porquê? Ou só mais tarde fiquei sabendo que a inspiração por trás dessa estratégia pútrida eram relações públicas que papai recém-contratara por insistência de Camila, o mesmo sujeito que vazara os detalhes de nossas reuniões privadas com ela? Esse sujeito, disse Marco, decidira que a melhor abordagem nesse caso seria sacrificar minha reputação em nome do bem maior. Numa só tacada, deixaria a editora satisfeita e daria um lustro na imagem abalada de papai. Em meio a todos esses fatos desagradáveis, todo esse ambiente de extorsão e artimanhas, as relações públicas encontraram um lado positivo, um alentador prêmio de consolação para papai. Não mais o marido infiel. Ele agora se apresentaria perante o mundo como o aflito pai solteiro lidando com um filho drogado. Minha gente, não é brinquedo não, né? Não é brinquedo não. Ele coloca aqui de uma forma bem a coisa toda arquitetada para fazerem a bela figura aos herdeiros, sempre aos herdeiros do trono. E quem vai julgar?
né? Quem não faria isso se estivesse lá? Não sei. Só sei que é doído. É uma conta alta a ser paga, inclusive das relações pessoais, né? Como é que o pai permite isso dessa forma, né? Enfim, mas ao mesmo tempo, c'est la vie, é a vida, é a vida. Eu confesso que eu fico com bastante ponto assim para pensar, refletir, ponderar. Se eu fosse o pai, se eu fosse ele, se eu fosse a mulher do pai, se eu fosse relações públicas, se eu fosse a jornalista. Já conseguiu fazer isso? Essa mudança, né, de posição perceptiva? Foi a PNL que me ensinou a fazer isso. E com isso a gente consegue ter muito mais empatia e diminuir muito a força do nosso julgamento, esse julgamento que nos cega. Fala aí, o que essa conversa te leva a pensar? Deixa aqui nos comentários. Se quiser sinalizar o tempo, minuto, segundo aí do vídeo, também é legal pra gente saber sobre que parte especificamente você está se referindo. Se não, só cita mais ou menos o contexto e coloca o seu comentário pra gente conversar. Espero muito que você esteja gostando dessa leitura e chá comigo que eu leio pra você. Indica pros amigos aí se estiver gostando. Lembra também de se inscrever no canal e clicar no sininho para ativar as notificações, viu? Gratidão sem limites e até o próximo.